e ninguém mexia um membro, um músculo, quando Camila passava. E isto porque estavam zangados com Camila. Sussurros percorriam os corredores reais muito antes de o mundo sequer ouvir uma palavra. Mas nada preparou ninguém para aquele momento. O rei Carlos quebrou finalmente o silêncio e proferiu a frase arrepiante. Eu odiava-la. Estas 3 palavras, cortantes como vidro estilhaçado, desencadearam imediatamente uma tempestade na Grã-Bretanha e fora dela. Os assessores ficaram paralisados. Segundo relatos, os familiares trocaram olhares atônitos. E o público ficou a tentar perceber a quem se referia e por que naquele momento. Que história enterrada, há muito oculta sob décadas de segredo real. Levou o rei a revelar finalmente uma verdade tão explosiva? Uma voz que estilhaçou o silêncio. As palavras escapavam-se pelo ar com um peso inesperado, suficientemente pesado para silenciar aqueles que as ouviam. Numa sala onde a discrição sempre fora a regra tácita, onde cada gesto do monarca era medido e controlado, a voz trêmula do rei Carlos III quebrou o silêncio. Não era o tom polido que o público reconhecera em inúmeros discursos e aparições cerimoniais. Era algo de cru, uma fenda sem filtro na armadura de um homem que fora treinado para o silêncio, mais do que para a sinceridade. E desse momento de ruptura surgiu uma frase que se repercutiria muito para além dos muros do palácio. Ele disse que a odiava. Foi uma confissão que não veio com alarido nem o floreado dramático de um discurso público. Surgiu silenciosamente, quase a contragosto, como a verdade que escapa a anos de controle meticulosamente construído. Mas, uma vez ditas, não havia volta a dar. O impacto daquelas palavras persistiu, levando à mente a pergunta que agora exigia uma resposta. Por que razão um rei escolheria revelar uma emoção tão íntima e perturbadora depois de décadas de cuidadosa compostura? Por que agora, depois de uma vida inteira a proteger os seus sentimentos pessoais por detrás do dever e da tradição reais? Durante grande parte da sua vida, Charles esteve encurralado entre quem se esperava que fosse e quem realmente era. Desde as pressões da juventude ao escrutínio público que o acompanhou na vida adulta, cada passo parecia orquestrado por expectativas que nunca compreendeu totalmente. A sua longa ligação com Camila acompanhou o seu percurso na monarquia, sobrevivendo a anos de separação, julgamentos e críticas sussurradas. Este vínculo, persistente e complexo, tornou-se uma das relações mais dissecadas publicamente na história da realeza moderna. Isto colocou-o no centro de uma narrativa que nunca pediu. Uma narrativa onde as escolhas pessoais eram questionadas, interpretadas e julgadas por milhões. Com o tempo, a vigilância constante criou uma gaiola invisível à sua volta. Cada sorriso, gesto ou olhar tornava-se uma pista para alguém analisar. Cada momento de hesitação podia desencadear rumores. O mundo privado que tanto ambicionava encolheu até quase desaparecer. O que ficou foi uma vida vivida sob os mesmos holofotes que antes o obrigavam a esconder suas verdadeiras emoções e a proteger relações demasiado frágeis para suportar a atenção indesejada. Assim, quando ele proferiu as palavras "eu odiava-a", elas não se referiam simplesmente a uma única pessoa. Apontavam para uma vida inteira moldada por intrusões implacáveis. Não era um ódio nascido de uma raiva súbita, mas de anos de pressão acumulada sob uma superfície calma. Uma pressão que transformou o anseio pessoal num ressentimento silencioso. Ressentia a presença invisível que o seguia há anos. A presença que lhe roubava as escolhas e expunha as partes da sua vida que deveriam permanecer ocultas. Esse ressentimento tinha forma, sombra e história. E embora nunca o tenha mencionado naquele momento, a sua influência marcou quase todos os capítulos da sua história. Mesmo com aquelas palavras ditas, as camadas mais profundas da sua confissão estavam apenas a começar a revelar-se. Mas o que acha que moldou o seu ressentimento silencioso e a sombra invisível que assombrava cada escolha que fazia? Continua a acompanhar. O momento em que o seu coração finalmente se partiu. A confissão que antes sussurrara não se dissipou. Ela pairava sobre ele como uma sombra que se recusava a desaparecer. Quem prestasse atenção perceberia que aquelas palavras vinham de um lugar muito mais profundo do que uma raiva passageira. Vinham de feridas abertas muito antes de o mundo se aperceber da sua dor. E, à medida que a sua voz se silenciava, a parte seguinte da sua verdade começou a tomar forma, revelando não apenas ressentimento, mas uma tristeza que habitava silenciosamente o seu interior há anos. Para Charles, a dor da separação não chegou num instante dramático. Foi se acumulando lentamente, pouco a pouco, até que o peso se tornou impossível de esconder. Tudo começou quando percebeu que a sua vida pessoal deixara de lhe pertencer. Cada escolha, cada sussurro de emoção, cada sinal de afeto ou da sua ausência tornava-se material para debate público.
As pessoas falavam dele como se fosse uma personagem de uma história, em vez de um homem a lidar com sentimentos que mal conseguia compreender. O mundo via frequentemente a sua posição como um privilégio, mas raramente se apercebia dos sacrifícios que a acompanhavam. E entre esses sacrifícios estava a dolorosa verdade de que até os assuntos mais íntimos podiam ser transformados em espetáculo. Sempre foi um homem de amor discreto, que valorizava a lealdade e os laços duradouros, mas a vida em que se viu inserido exigia que esses laços fossem remodelados, ressignificados ou simplesmente escondidos. O que deveria ter sido pessoal tornou-se material para manchetes, documentários e julgamentos sussurrados. Era esta intromissão constante que o corroía, um instante após o outro, privando-o da liberdade de sentir sem medo. O seu coração guardava as memórias de uma ligação que sobrevivera ao tempo, à separação e às expectativas. No entanto, cada vez que esta ligação ressurgia, parecia que o mundo inteiro estava demasiado perto, a observar, a analisar detalhes que nunca lhes pertenceram. E quando certas chamadas vazaram, conversas íntimas que deveriam ter permanecido em segredo, a humilhação foi mais profunda do que ele alguma vez admitiu abertamente. Não foi só embaraço, foi traição. A privacidade que todo o ser humano merece foi-lhe roubada, exposta para estranhos analisarem. E, no meio de tudo isto, a pessoa que estava ao seu lado foi sujeita a um escrutínio igual, se não maior. A dor de Diana tornou-se pública, o seu sofrimento estampado em manchetes que correram o mundo. Cada lágrima, cada confissão, cada sinal de infelicidade transformou-se em imagens que o mundo consumiu. Viu como a intensidade desta exposição abriu fissuras em tudo o que estava à volta. Fissuras que eventualmente se tornaram irreparáveis. A dor dele misturou-se com a dela, até que ambos se viram afogados numa história sobre a qual nenhum dos dois tinha total controle. Foi essa a mágoa que moldou a sua confissão. Quando finalmente disse as palavras "eu odiava-a", o ódio não era dirigido a uma única pessoa, mas a força que destruiu a hipótese de o amor existir em paz na sua vida. Detestava os holofotes que amplificavam cada passo em falso. Odiava as vozes que se alimentavam dos seus fracassos. Odiava a divisão pública que fazia com que o afeto genuíno parecesse perigoso. Acima de tudo, detestava a forma como a humilhação se tornara intrínseca ao seu coração, obrigando-o a lidar com o luto sob o olhar de milhões. Mesmo ao confrontar estas emoções, ele sabia que esta era apenas uma camada da história, pois a tristeza que carregava tinha raízes ainda mais profundas no passado. Então, como é que o peso dos amores passados e o escrutínio público o levaram a confessar um ódio que nunca foi simples? Continue a assistir. O peso de duas vidas que nunca se encaixaram. A dor que o seguia como uma companheira silenciosa não começou com um único acontecimento. Ela cresceu ao longo de anos sendo moldada para se tornar quem o mundo esperava, enquanto os seus desejos mais íntimos eram reprimidos. E agora, ao confrontar memórias há muito enterradas sob o dever, a dor puxou-o para outra verdade que passara toda a vida a evitar. A sua tristeza já não se resumia à humilhação pública ou à invasão do seu mundo particular. Tratava-se da profunda e silenciosa angústia de estar preso a uma vida que nunca correspondeu àquela que ele desejava. E no centro dessa dor estava uma mulher que sempre estivera presente, mesmo quando não estava fisicamente ao seu lado. Camilla existia na sua história muito antes de o mundo associar o escândalo ao seu nome. O laço entre ambos formou-se de forma discreta e natural, numa época em que ainda podia agir por impulso, sem o peso esmagador das manchetes. Mas, no momento em que o seu caminho se entrelaçou com o da coroa, tudo mudou. O seu coração talvez conhecesse Camilla, mas a instituição exigia alguém completamente diferente. Uma noiva que se encaixasse na imagem, na tradição, na narrativa imaculada esperada de um futuro rei. Não perguntou o que ele sentia. Não se importava com o que ele desejava. Só se importava que ele seguisse o guião. Esta discrepância entre coração e dever, entre desejo e expectativa, tornou-se uma ferida que nunca cicatrizou. Diana, inesquecível pela sua juventude, inocência e genuína vulnerabilidade, mal saía da adolescência quando a sua vida foi colocada sob os holofotes de uma forma que nunca poderia ter imaginado. A diferença de 12 anos entre ambos não era apenas uma questão de idade. Havia um abismo em termos de experiência, de preparação emocional, de compreensão das exigências sufocantes da vida na realeza. Ela foi lançada num mundo construído sobre séculos de regras rígidas, enquanto ele era esperado que se moldasse no parceiro perfeito para uma mulher escolhida. Não por ela ser compatível com ele, mas por corresponder aos desejos da monarquia. E, no entanto, apesar de tudo, a presença de Camilla persistiu, não através de escândalos, mas através da história. Ela era a recordação daquilo que ele nunca poderia ter por completo, e o símbolo de uma vida que ele acreditava ter sido roubada.
Quanto mais tentava adaptar-se ao papel que lhe fora imposto, maior se tornava a distância entre quem lhe era permitido amar e quem realmente amava. Esta distância, construída ao longo de anos de fingimento e representação, acabou por se transformar em amargura. Assim, quando admitiu que a odiava, o significado começou a tornar-se algo mais agudo, mais doloroso. Detestava a incompatibilidade que definia a sua vida. Odiava como a coroa exigia harmonia onde não havia. Por detrás de tudo isto, odiava a posição impossível em que se encontrava, forçado a estar ao lado de alguém que merecia amor e proteção genuínos, enquanto o seu próprio coração permanecia ligado a alguém que não podia escolher livremente. A sua tristeza não era simples ciúme ou arrependimento. Era a constatação devastadora de que a sua vida tinha sido moldada por forças maiores do que ele próprio. E enquanto recordava a mulher que permanecera no seu coração, apesar de todas as tentativas para suprimir a verdade, as emoções que o invadiam já não eram apenas tristeza. Eram o início de uma confissão que evitara durante décadas, uma que o aproximava da revelação dolorosa seguinte. Como é que uma vida inteira de tristeza oculta e memórias proibidas o impulsionou para uma confissão inesperada? Fiquem atentos. Quando as sombras privadas se tornaram feridas públicas, a tristeza que crescia dentro dele não acalmou. Continuou a crescer, trabalhando para trazer à tona memórias antigas, recusando-se a permanecer enterrada. O que ele carregava já não era apenas a dor de escolher entre o dever e o desejo, nem a angústia da incompatibilidade que dilacerou duas vidas. Era o peso esmagador da traição, uma traição que não vinha de uma só pessoa, mas do mundo que se alimentava dos seus momentos mais íntimos. E à medida que esta dor se intensificava, tornando-se algo mais frio, a verdade sobre o porquê de a sua confissão ter sido tão dolorosa começou a revelar-se. Aconteceu da forma mais humilhante possível. Uma conversa privada, que deveria ter permanecido entre duas pessoas que acreditavam ainda ter algo seguro a que se agarrar. De repente espalhou-se por todo o lado. Ecoou pelas salas de estar, estampou jornais, foi sussurrada nas salas de aula e nos locais de trabalho. Analisada por estranhos que se sentiam no direito de saber cada detalhe da sua vida. A fuga da chamada telefônica tornou-se mais do que um escândalo. A chamada tornou-se uma arma, apontada a tudo o que tentara proteger. Para Charles, ouvir a sua própria voz reproduzida pelos média era como reviver a mesma ferida vezes sem conta. Não era apenas o conteúdo da ligação que a feria profundamente, mas o que ela representava. Uma completa perda de controle sobre a sua própria narrativa. Não havia espaço para nuances, nem para compreensão. O mundo ouviu uma versão, a versão errada, e decidiu que ele seria o vilão. Isso pintou o seu coração como imprudente e cruel, ignorando os anos de tensão silenciosa e sofrimento que o levaram àquela situação. E, envolta nesta humilhação, estava Camilla. A sua presença, antes um refúgio, uma lembrança de familiaridade numa vida repleta de expectativas, tornou-se o rosto do escândalo. Ela já não era apenas a mulher que ele amara muito antes de o mundo se importar. Agora, ela era o símbolo de tudo o que tinha sido destruído. Cada manchete, cada comentário cruel, cada piada feita à custa deles só agravava o sofrimento. O envolvimento dela transformou a ferida em algo cru e insuportável, porque de repente a dor que antes pertencia apenas a ele entrelaçou-se com a dela. E nesse entrelaçamento, formou-se algo mais sombrio. Detestava o que ela passou a representar na sua vida. Não porque desprezasse o seu caráter ou lhe desejasse mal, mas porque a sua presença parecia evocar dor onde quer que tocasse. Por causa dela, perdeu a sua privacidade. Por causa dela, perdeu a pouca paz que lhe restava. Por causa dela, a ruptura no seu casamento aprofundou-se até se tornar irreparável. Cada vez que o nome dela era mencionado, ecoava vergonha, ridículo público e uma história que ele nunca quis viver. Este ódio não era o tipo de ódio que o mundo imagina ao ouvir a palavra. Era o tipo de ódio nascido da dor, uma emoção complexa e intrincada, direcionada para o caos que a presença dela criava à sua volta. Mesmo quando tentava protegê-la, mesmo quando se lembrava do calor da ligação inicial entre ambos, não conseguia escapar à verdade de que o seu envolvimento transformara a sua vida num espetáculo. A companhia tranquila e reservada que outrora prezava transformara-se numa tempestade que varreu tudo o que lhe era querido. E quando Diana, com a delicadeza de um coração ferido, admitiu publicamente que havia 3 pessoas no seu casamento, o mundo inteiro apoiou-a sem hesitações. A simpatia do público mudou instantaneamente, deixando-o mais isolado do que nunca. Tinha falhado com alguém que merecia mais. No entanto, sentia-se traído por um sistema que nunca lhe permitira escolher de forma diferente. Tudo se misturava: vergonha, tristeza, arrependimento e a dolorosa constatação de que, no seu mundo, o amor podia ser mais destrutivo do que reconfortante.
Foi nesse momento que se aproximou da confissão que lhe pesava no peito. O momento em que compreendeu que o ódio de que falava era apenas o início de uma verdade mais profunda a ser desvendada. Como poderiam? Então, o amor, a tristeza e o arrependimento convergir para revelar uma verdade que ele nunca imaginara? O que se escondia sob a sua confissão? Trono. Demasiado pesado para o coração de um pai. O que se seguiu à tempestade de segredos revelados não foi alívio, mas um novo tipo de dor. Uma dor mais profunda do que a humilhação, mais profunda do que o escândalo, mais profunda do que o peso esmagador do julgamento público. Era a dor que o atingia quando olhava para os filhos e se apercebia de quanta inocência deles tinha sido sacrificada ao caos que o rodeava. A tristeza que carregava pela presença de Camila, algo que antes tentava suportar em silêncio, atingia-o agora precisamente no lugar que esperava que permanecesse intocado. A sua família? O mundo imaginava muitas vezes os filhos da realeza a crescer em salões deslumbrantes, protegidos dos problemas que afetavam as famílias comuns. Mas para Charles, William e Harry nunca foram símbolos. Eles eram seus filhos, 2 meninos que precisavam de estabilidade, carinho e um lar tranquilo. 2 meninos cujas memórias seriam moldadas não por momentos doces da infância, mas pela tensão que se adensava em cada divisão por onde passavam. Tudo aquilo de que tentara protegê-los foi se infiltrando lentamente nas suas vidas, apesar das suas tentativas desesperadas para manter tudo unido. Esperava, talvez ingenuamente, que tornar-se pai pudesse curar algumas das feridas que já existiam no seu casamento. Houve um tempo em que acreditou que a presença de filhos poderia servir de ponte, suavizando as arestas, aliviando a tensão, lembrando-lhe, a ele e a Diana, a família que estavam destinados a construir juntos. Mas, em vez disso, a pressão de apresentar uma família real perfeita só aprofundou as fissuras. Cada fotografia de família tornou-se uma performance. Cada passeio público tornou-se um teste. Cada sorriso tinha de ser medido e posicionado corretamente para as câmeras. E por baixo da calma lá aparente, o ressentimento crescia. Ressentimento alimentado pela presença de outra mulher cuja sombra pairava demasiado perto, causando desconforto. Camila, embora não estivesse fisicamente presente na casa, estava espiritualmente presente em cada discussão que irrompia, em cada mal-entendido, em cada momento em que Diana se sentia invisível e desamparada. O seu nome, mesmo quando não pronunciado, pairava sobre a família como uma lembrança constante de tudo o que estava partido. E Charles, incapaz de apagar o passado, incapaz de alterar as expectativas que lhe eram depositadas, viu-se sufocado pela culpa. Viu o quanto Diana amava os seus filhos, a ferocidade com que os protegia e a dedicação que demonstrava em proporcionar-lhes aquilo que a coroa não conseguia. Momentos de normalidade, afeto genuíno e calor humano. A devoção dela tornava os seus próprios fracassos ainda mais dolorosos. Isso fazia-o lembrar que a vida que tinha para oferecer estaria sempre manchada por uma história da qual nunca conseguiria escapar completamente. Na quietude da noite, quando os corredores do palácio estavam vazios e o mundo lá fora dormia, ele debatia-se com a amarga verdade. A presença de Camila não só perturbara o seu casamento, como também lhe negara a hipótese de dar aos filhos o tipo de lar que ele acreditava que mereciam. Detestava as emoções complexas que surgiam sempre que pensava nela. Detestava a forma como a história dela se entrelaçava com o seu presente. E, acima de tudo, detestava a realidade de que a vida que escolhera, ou talvez a vida que escolhera para ele, obrigara os seus filhos a verem-se no meio de uma história demasiado pesada para os seus jovens ombros. Este ódio nunca foi simples. Não era apenas dirigido a ela enquanto pessoa, mas ao que o seu envolvimento representava. A impossibilidade de construir algo íntegro num mundo já fragmentado. A impossibilidade de ter uma vida familiar pacífica quando cada escolha, cada ligação, cada erro era amplificado para todo o mundo ver. Mesmo consumido por esta dor, pressentia que ainda havia camadas mais profundas por desvendar, feridas antigas ligadas a um passado muito anterior ao nascimento dos seus filhos. E estas memórias também o chamavam de volta, exigindo ser encaradas. E agora, enquanto antigas feridas ressurgem e memórias sussurram, que segredos do passado obrigarão o rei a confrontar-se a si próprio? Aguarde. Sombras de um passado assombroso antes de Camila se tornar duquesa, e muito antes das grandes cerimônias e aparições reais, existia um intrincado mapa de antigos amores, promessas quebradas e memórias que se recusavam a desaparecer. O rei, outrora cheio de esperança e expectativa por uma vida de amor genuíno, viu-se confrontado com um passado que o perseguia implacavelmente, lançando sombras sobre toda a alegria presente.
A infância de Camila desenrolou-se num mundo onde o charme e a estratégia se entrelaçavam. Casou com Andrew Parker Bowles a 4 de julho de 1973, e desta união nasceram 2 filhos, Tom, a 18 de dezembro de 1974, e Laura, em 1978. Aquele casamento, embora aparentemente respeitável, não conseguiu conter as ondas inquietas dos seus desejos pessoais, terminando em divórcio em 1995. Estas datas e nomes não eram apenas marcos históricos. Eram marcos de uma história que se recusava a desaparecer, cada um deles uma memória de amor perdido, confiança quebrada e vidas para sempre entrelaçadas com as suas escolhas. Para Ray, a dor não se resumia ao ciúme ou à rivalidade. Era uma profunda tristeza nascida da persistência da história. Cada sorriso que Camila oferecia, cada gesto cortês, ecoava a memória de um passado que se recusava a ser sepultado. A amargura que nutria dirigia-se diretamente àquela presença constante, uma vida que parecia troçar das suas tentativas de renovação. Onde ansiava por novos começos, encontrava, em vez disso, constantes lembretes de que alguns capítulos nunca deveriam ser encerrados. Odiava Camila não apenas pelo que ela fazia no presente, mas pela forma como tornava o mundo à sua volta insuportavelmente pesado. A própria existência dela, entrelaçada com antigos amores e paixões não resolvidas, transformava a alegria num tormento silencioso. Cada encontro, cada acontecimento familiar, cada momento público fugaz era manchado pelo peso da história que ela carregava consigo. Ela tornou-se, aos olhos dele, um testemunho vivo de promessas quebradas e da inevitabilidade da tristeza. A sua influência era subtil, mas implacável, tingindo até os cantos mais luminosos da sua vida de tristeza e desilusão. Em momentos de solidão, desabafava, não apenas em queixas, mas em reflexões dolorosas. As cartas, as confissões sussurradas a amigos de confiança, as confissões nocturnas, tudo testemunhava um homem a lutar contra a presença implacável de um passado ao qual não podia escapar nem reescrever. Lamentava o que poderia ter sido, o que deveria ter sido e o que, apesar de todos os esforços, nunca seria. Não se tratava de mera amargura. Era uma dor moldada pelas circunstâncias, agravada pela consciência de que a história não se curva aos desejos. O passado de Camila, as suas escolhas e a vida que carregava consigo eram incontornáveis. E, no meio de tudo isto, o rei viu-se a navegar pelo delicado equilíbrio entre o dever, o amor e as sombras de um passado assombroso que se recusava a ceder. Mas o que acha que permanece mais profundo? A sua mágoa, a sombra dela ou o passado oculto que moldou cada deslize público? Continua a ler. O peso da coroa e as confissões interiores. Quando um homem se torna rei, a intensidade da sua raiva pode facilmente ser confundida com dever ou, em momentos mais raros, com confissão. Para Carlos, esse dia chegou a 8 de setembro de 2022, quando a morte da rainha Isabel II pôs fim a uma era e colocou a coroa definitivamente sobre a sua cabeça. Com ela, veio a ascensão de Camila como rainha consorte, uma realidade que se vinha a construir há décadas. O noivado, anunciado muito antes, e o casamento, em 2005, estavam agora sob o olhar implacável do escrutínio público, mas nenhuma cerimônia ou homenagem pública poderia atenuar as feridas privadas que ele carregava. A amargura do rei crescera ao longo dos anos, moldada não apenas pelo julgamento público, mas pelo peso de escolhas que nunca lhe pertenceram completamente. Camila, no seu entender, não era apenas uma mulher que ele amara e perdera, ou uma companheira que reaparecera na sua vida de formas complexas e inquietantes. Ela era um símbolo de um passado que se recusava a desaparecer, uma recordação persistente dos caminhos trilhados e dos negados, uma força que o obrigara a fazer concessões que lhe corroíam a própria alma. Cada encontro com a presença dela, cada reconhecimento do seu papel, obrigava-o a confrontar as partes de si que tentara, sem sucesso, proteger. Desabafava em privado, confessando a amigos e confidentes de confiança a tristeza que acompanhava cada decisão. As suas palavras não eram acusações. Eram revelações de exaustão, mágoa e da dor implacável de viver uma vida predeterminada pelas circunstâncias e pelas expectativas. Nestas confissões, traçou o caminho do seu ressentimento até momentos que nunca lhe pertenceram completamente. Os ciclos intermináveis de escrutínio público, os julgamentos da história e a intrusão implacável de uma vida entrelaçada com a de Camila faziam com que todos os mundos à sua volta parecessem mais sombrios e opressivos. O seu ódio, admitiu em voz baixa, não era arbitrário. Era uma pura reação a uma realidade que nunca desejara, mas a qual não conseguia escapar.
Camila representava mais do que amores passados ou erros do passado. Ela personificava a persistência da história, a impossibilidade de uma vida vivida inteiramente segundo os seus próprios termos. Cada gesto, cada sorriso, cada palavra cuidadosamente escolhida que ela proferia transportava os ecos de antigos envolvimentos. Onde poderia ter havido alegria, encontrou inquietação. Onde poderia ter florescido a esperança, viu contenção. A presença dela, mesmo em momentos de cerimônia ou de interação casual, transformava o ambiente à sua volta em lembretes do que ele suportara, do que fora forçado a reconciliar e dos compromissos que definiram a sua vida mais do que os seus desejos alguma vez poderiam. Neste cadinho emocional, o rei confrontou a verdade última por detrás da amargura que o tinha perseguido durante décadas. Camila era, simultaneamente, muitas coisas, uma pessoa, um passado e um papel que exigia uma gestão impossível. Ela era a personificação de todas as forças que moldaram o seu ressentimento e, ao nomeá-la, ele revelou a complexidade do amor, do dever e da perda. No seu íntimo, admitiu, sem dramatização ou floreados, a profundidade da sua emoção. Eu odiava-a, e nesta simples frase residia o peso de uma vida inteira. A tristeza, a mágoa e a tensão implacável entre o que foi escolhido e o que foi suportado. Então, o que acha que realmente levou o rei a confessar a sua dor e ódio mais profundos? Terá sido o amor perdido, o dever traído ou a sombra implacável da história? Gostaríamos de saber a sua opinião nos comentários e não se esqueça de gostar, partilhar e subscrever.